E aí, pessoal, bom dia. Bem-vindos aí ao nosso webinar, tá? Eu primeiro queria agradecer a todos, né, pelos presentes, pelo tempo dedicado, né, em nosso webinar, cujo tema tem bastante relevância, tá, no nosso momento, né, e na realidade, tá bom? Bom, eu já conheço a maioria, né, dos aqui presentes, tá, mas para os que ainda não me conhecem, tá, deixa eu me apresentar. Tá? Eu sou o Marcos Gregório, eu sou o COO da Mark Breeds da Technology. É uma empresa de origem americana, tá, em plena expansão aqui para o território latino-americano. Bom, a nossa empresa também é conhecida como MBRTI, certo? Possui várias unidades, tá, de negócios, tá, voltadas à consultoria especializada, aplicações, ITO, soluções de uma forma geral, e, obviamente, com redução de TCO. Tá bom? Bom, nós somos integradores, tá, de soluções e distribuidores, tá, de tecnologias disruptivas. Algumas delas tá, com representação em caráter de exclusividade para a Latam. Tá bom? Então, retomando ao foco, né, do webinar, eu ressalto a importância, tá, da adequação à LGPD nas empresas, independendo do setor econômico de cada uma delas. Tá? E para falar com mais propriedade, tá, sobre o tema, eu quero apresentar o Anderson Dalbó, tá, o nosso diretor de operações, tá, também especialista em transformação digital, tá, e certificado na LGPD pela ENAP. Tá? E a doutora Cíntia Garcia, né, a sócia fundadora da Brolo Garcia. Ela é pós-graduada em Direito Contratual e Societário, tá, certificada na LGPD e Direito Digital pela Escola Superior de Advocacia e parceira de negócios da Mark Breeds. Tá? Tudo isso nos permitiu proporcionar esse webinar a todos vocês, tá bom? Agora eu pergunto, e a sua empresa está preparada? Então tá, joia, pessoal. Obrigado. E Anderson, agora é contigo, querido. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte de projeto e a parte de estrutura e infraestrutura para implementação de LGPD, e a Cíntia vai nos apoiar aí com toda a parte legal. A LGPD, diferente de outros projetos legais que a gente teve no passado, como SPED, REINF, E-Social, ela tem uma característica muito própria. Em todos os outros projetos e outras leis que houveram, os empresários e os gestores das organizações tinham um manual muito claro do que deveria ser feito. Então, SPED e social, eu tinha lá uma norma no final que me dizia: você vai ter que me entregar numa periodicidade definida um conjunto de informações que devem ser produzidas com um arquivo neste layout, ou enviar um evento neste web service, ou preparar tal informação e encaminhar para um determinado site. Na LGPD, eu não tenho esta característica. Na LGPD, eu falo em boas práticas, eu falo em proteção de acesso aos dados. E eu acabo não tendo um norte a seguir, eu não tenho um ponto onde eu preciso chegar. E o que a gente viu em função disso? A grande maioria dos empresários não se movimentou neste período em que a gente teve para adaptação à lei, e agora, já com o prazo vencido e a lei valendo, as empresas estão se movimentando para fazer isso. E ainda com muita dificuldade. A gente tem conversado com diferentes empresários em diferentes segmentos, e eles todos não sabem muito bem para onde ir. Eu não vou tratar isso dentro da área de TI. Mas a LGPD afeta também documentos em papel. Que TI vai fazer nesse sentido? Não, eu vou seguir com o legal. Mas o legal não vai proteger o seu ambiente? Então, na verdade, você tem muita desinformação ainda sobre o projeto de LGPD. Então, o objetivo nosso com esse webinar é tentar montar uma estrutura para que vocês possam, daí do outro lado, começar a tomar as definições, as decisões para onde ir e como fazer essa implementação. Para que a gente consiga fazer isso, nós vamos ter que abordar um pouquinho a lei como um todo,
principalmente focando nos impactos que essa lei vai trazer para o dia a dia das empresas. A gente vai ter que entender um pouquinho quais são os papéis que essa lei criou para as organizações e as responsabilidades que estão atreladas a esses papéis. A doutora Cíntia vai nos ajudar com essa parte de introdução dentro da LGPD, e aí a gente entra para falar um pouquinho do plano de ação propriamente dito, de como desenvolver, o que fazer, quem envolver no processo, como tratar e que tipo de ferramenta que eu posso utilizar para acelerar o meu processo de implementação. E, por último, a gente fala um pouquinho de seguro cibernético, que é uma coisa que surgiu em função disso. No final, a gente fala um pouquinho sobre próximos passos para quem está iniciando e a gente abre para perguntas e respostas através do chat aqui no site. Eu vou seguir, estou abrindo aqui para a doutora Cíntia. Doutora Cíntia, por favor, junte-se a nós na apresentação. Cíntia, agora acho que você consegue tirar do mudo, Cíntia. Olá, estão me ouvindo? Estamos sim, Cíntia. Bem-vinda. Perfeito, obrigada, Dalbo. Olá, pessoal, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos no nosso webinar, tá certo? E vamos direto ao ponto, porque é muito conteúdo, tá? Vamos iniciar, né, o nosso bate-papo de hoje com uma reflexão. Por qual motivo foi necessária a criação da Lei Geral de Proteção de Dados? Eu diria que foi simplesmente porque hoje nós vivemos numa sociedade da informação. E nessa sociedade, os nossos dados valem ouro. Todos são monetizados, porque hoje nós, seres humanos, somos o produto, tá certo? Mas isso não é totalmente ruim, tá, pessoal? Porque muitas vezes, quanto mais informações nós compartilhamos com as empresas, elas podem, né, estar provendo a gente de serviços mais customizados e mais de acordo com o nosso perfil, tá? O problema é quando os abusos acontecem, como venda de base de dados sem autorização dos titulares, divulgação e propagação de fake news direcionadas e por aí vai, tá certo? Não tem como raciocinar no espírito dessa lei sem pensar nos princípios pelo qual ela foi criada, tá? Então, aqui, nós temos alguns princípios norteadores, entre eles o da finalidade, tá? Que diz que todos os dados, eles têm que ser tratados, atingindo uma finalidade legítima, clara e totalmente compreensível por seu titular. O princípio da adequação, ele prevê que os dados coletados devem ser compatíveis com a finalidade previamente informada pelas empresas aos titulares desses dados. Tá? O princípio da qualidade também é muito relevante, pessoal. Por quê? Porque precisa ter exatidão, relevância e atualização. E mais para frente, vocês vão entender o porquê, tá? Hoje em dia, as empresas tomam muitas decisões baseadas em robôs, inteligência artificial. Então, quando esses dados estão inexatos, esses robôs podem tomar decisões baseadas em um dado inexato, né? Então, o que acontece? O titular, ele cria e tem o direito de poder, né, ter a qualidade dos seus dados em qualquer base de dados, tá? A transparência, que é exatamente a empresa mostrar o que está fazendo com os dados desses titulares. A não discriminação, as empresas armazenam esses dados não para discriminar as pessoas, né? E a segurança, né? Esses dados têm que ser armazenados num ambiente seguro, tá certo? Mas, afinal, né, para aqueles que estão aí tomando contato com a LGPD, o que é a LGPD? A LGPD é uma lei que visa proteger dados de seres humanos,
A lei fala pessoa natural, né? A gente pode pensar em CPF, né? Então, em qualquer tipo de relação, seja ela de consumo, trabalhista, de parceria, tá? Em resumo, essa lei foi criada para proteger os dados dos cidadãos no ambiente, no território brasileiro, tá? Ela regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados de pessoas naturais, seja por empresas ou pelos órgãos do governo. O governo também se submete a essa lei, tá? Independentemente do meio utilizado, seja o meio físico ou o meio digital, tá? As pessoas confundem muito, acham que a LGPD é aplicável somente em empresas de tecnologia. Não, a LGPD é aplicável a todo qualquer tipo de empresa, inclusive pelos órgãos governamentais, tá bom? Seguindo aí, né, vigência, mais importante do que saber o que é a lei, é saber quando que ela começa a valer, tá? A LGPD já está em vigor desde 18 de setembro de 2020 e o início da vigência das suas penalidades se dará aí em 1 de agosto de 2021. Então, as empresas, né, devem estar pensando agora, ufa, né? Se as penalidades vão começar a serem aplicadas somente a partir de agosto de 2021, então não tenho que me preocupar agora. Tenho aí um ano pela frente para colocar minha empresa em conformidade. Pessoal, vocês têm um pensamento muito errado, tá? Precisa se preocupar sim, precisa se preocupar muito, porque todo o restante da lei já está em vigor, tá? Só as penalidades e uma parte ali relacionada à constituição da NPD, tá? Isso significa que até agosto de 2021, a NPD não pode autuar, fiscalizar e punir as empresas, mas outros órgãos podem, tá certo? E aí que está a preocupação, né? Esses outros órgãos vão buscar a regulamentação dada pela lei, independentemente das penalidades previstas na LGPD, tá? Quando eu digo outros órgãos, eu estou falando do Ministério Público, dos PROCONs e até mesmo do Poder Judiciário em si, tá? Porque os titulares dos dados vão começar a buscar seus direitos, vão começar a buscar a guarida jurisdicional, tá? E é importante também observar que no ordenamento jurídico há outros diplomas, não só a LGPD, que também dá uma proteção às pessoas, como o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet, tá? Então, para a gente entender um pouco da estrutura dessa lei, a gente precisa entender, né, o que é o dado pessoal. O dado pessoal, né, de acordo com a lei, são dados que identificam uma pessoa, tornam identificável. O que identifica uma pessoa é simples, é o nome, RG, CPF, telefone, né? E o que torna essa pessoa identificável? Um conjunto de informações. Ainda que eu não tenha o nome, o RG e o CPF dessa pessoa, um conjunto de informações pode me levar a essa pessoa, tá? Com o uso principalmente de tecnologias, tá? Muita coisa pode estar identificada em um indivíduo, né? Pode ser uma localização de GPS, endereço de IP, o número de ID no sistema, a cor do cabelo da pessoa e outras coisas que a gente nem imagina, como preferência alimentar. Pois é, gente. Então, muitas empresas hoje têm em mente que, né, mas eu não lido só com pessoa física, eu só lido com empresa, tá? Mas esse risco também não é tão baixo assim, tá? Porque se você lida com CNPJ, essas pessoas naturais podem ser identificáveis por meio do CNPJ, tá? Você pega lá o contrato social dessa pessoa, numa base pública da junta comercial do Estado, e você, pronto, identificou uma pessoa natural, um ser humano, tá? Então, a lei também tem que ser adequada, né? Essas empresas que lidam mais com o CNPJ do que com o CPF, tem sim que adequar as suas práticas como todas as outras, tá certo? Importante também destacar que a lei traz um tratamento diferenciado para dados de pessoas sensíveis, tá? Que são dados sensíveis, de acordo com a lei, né? São dados
que podem causar uma discriminação a um ser humano, tá? Dados como origem racial, ética, religião, orientação sexual, dados como biometria, tá? Empresas que manipulam esses tipos de dados precisam reforçar, ter mais cautela e critério em parâmetros de segurança. Acho que nós ficamos com um probleminha de áudio da Cíntia. Cíntia, nós não estamos te ouvindo. Voltou agora. Cíntia? Cíntia, nós não estamos te ouvindo. Só aguarda um minutinho só, nós estamos tentando a conexão com a Cíntia novamente. Cíntia, agora está no mudo. Cíntia, seu áudio está no mudo. A Cíntia está saindo e entrando novamente, pessoal. Olá, pessoal, voltei. Ok, Cíntia, voltou, estamos ouvindo agora. Desculpa, pessoal, tive um problema na internet, caiu. Vamos lá. Retomando, então, né, eu estava já para o próximo slide, né, vou falar agora para vocês sobre o que é um tratamento de dados, tá? O tratamento de dados, conforme a LGPD, é qualquer informação relacionada a uma pessoa física, né, ou qualquer operação que a empresa faça uma simples coleta, um acesso, um armazenamento, um envio, visualização ou qualquer operação que uma empresa faça com dado pessoal é tratamento, tá? Não só, tá, pessoal, em sistema eletrônico, de forma física e em papel também. Quando uma empresa pede para uma pessoa assinar um formulário, preencher seus dados em um formulário, isso já é também coleta de dados, tá? As empresas vão ter que se preocupar muito com
com isso, gente, porque elas terão, essas pessoas, elas vão ter direito sobre esses dados, tá? E a LGPD, a lei, né, ela é muito clara quando diz que, uma vez coletados e tratados esses dados dessas pessoas, desses seres humanos, pelas empresas, que ela tem responsabilidade de armazenamento e segurança desses dados, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos falar agora sobre as hipóteses legais para tratamento de dados pessoais. Então, seguindo um raciocínio lógico, agora eu já sei o que é a lei, eu já sei quando ela está em vigência, eu já sei o que é um dado pessoal, dado sensível, eu sei o que é um tratamento de dados, tá? Mas quando que eu posso usar esses dados? A lei traz aí 10 hipóteses para os tratamentos de dados, tá? E valendo destacar que os dados sensíveis têm um tratamento diferenciado, tá? Sempre que a empresa for tratar um dado pessoal, ela vai precisar estar amparada em uma dessas hipóteses que eu vou trazer aqui para você, tá? A primeira hipótese é o consentimento do titular, tá? O consentimento deve ser expresso por manifestação livre, informada, fácil e inequívoca, tá? Em que o titular concorda com o tratamento dos seus dados para atender uma determinada finalidade. Lembra que a gente falou do princípio da finalidade? Tá vendo aí ele aparecendo quanto que você tem que raciocinar no caso concreto esses princípios na aplicação? Pois é. Então, o consentimento, ele vai ter que ser fornecido de forma escrita ou outra forma que demonstre a manifestação de vontade do titular, tá certo? Na internet tem aquela caixinha de aceite, tá? Isso é uma forma de coletar o consentimento do titular também, tá certo? A segunda hipótese legal, para poder tratar um dado, é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, tá? No caso de uma obrigação decorrente de lei acarretar em um tratamento de dado pessoal por parte de uma empresa, essa estará autorizada a tratar os dados de modo a cumprir essa exigência, tá? A terceira hipótese, acho que eu até vou exemplificar, tá? Seria o caso da empresa transmitir os seus dados constantes de registros internos, tá bom? Execução de políticas pela administração pública, é uma terceira hipótese de tratamento de dados, tá? A administração pública, ela somente não vai estar obrigada a cumprir as exigências da LGPD no caso de tratamento de dados feitos exclusivamente para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação ou repressão de infrações penais. Fora essas exceções, o governo se submete também a proteger os dados dos titulares. Tá certo? De se ressaltar que os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, que são os cartórios de registro de nota, registro de imóveis, enfim, por delegação, inclusive do poder público, também vai ter o mesmo tratamento dispensado aos órgãos públicos, tá? Eles vão ter que fornecer acesso dos dados por meio eletrônico para a administração pública. Então, eles vão ser equiparados. E quando a gente fala em cartório de registro de notas e de imóveis e por aí vai, a gente também trata aí de um órgão que capta muitos dados, tá bom? Outra possibilidade de tratamento de dados que a lei dá é a realização de estudos pelos órgãos de pesquisa, tá? É permitido a coleta e o tratamento dos dados das pessoas para a realização de estudos, tá? De pesquisa. Mas, né, esses dados têm que ser anonimizados, ou seja, desidentificados. Eu vou fazer uma pesquisa no qual eu preciso saber se a locação aumentou ou diminuiu em determinado território. Então, eu posso até participar, meu dado está lá, mas eu não vou ser identificada, tá? Então, a lei permite, tá? Outra possibilidade de tratamento de dados é a execução de um contrato, tá? No caso, os dados são utilizados para
confecção, né, essa fase pré-contratual, e também é utilizada para a própria execução do contrato, tá? Cessa essa autorização quando o contrato estiver rescindido ou resolvido, enfim, alguma das hipóteses legais de não ter mais esse vínculo jurídico, tá? Outra possibilidade é que eu posso tratar os dados pela lei, é o exercício regular de um direito, tá? Esse autorizador, ele vai garantir para as empresas o direito de provas de uma parte contra a outra, em um processo judicial, administrativo ou arbitral, tá? Então, eu estou dizendo aí que eu tenho os dados de um empregado que trabalhou para mim. Então, eu posso sim reter esses dados por até 5 anos, né, o prazo aí prescricional, para que eu possa me defender se essa pessoa, se esse empregado entrar com uma demanda contra a minha empresa na justiça, ou contra, né, qualquer pessoa, tá? Outra hipótese de tratamento que a lei prevê é a proteção à vida ou incoluidade física do titular. O objetivo é garantir a proteção de interesse público como a vida, né, desde que devidamente comprovada a necessidade e exposta a finalidade do tratamento dos dados nessa situação. Outra hipótese é a tutela da saúde por profissionais da área de saúde, tá? E o interesse legítimo, né? Após o consentimento, que é uma das hipóteses de tratamento de dados, a segunda base autorizadora de tratamento que é mais propagada é o legítimo interesse, tá? Do controlador ou de terceiros. No entanto, como consentimento, né, essa base legal ela é potencialmente problemática, tá? É recomendado utilizar ela somente quando não houver outra base aplicável ao caso, né? Ela é muito nebulosa, frágil, tá? Um exemplo de utilização de interesse legítimo é cadastro para controle de acesso em portarias, em condomínios, tá? As empresas, os condomínios, eles estão se baseando no legítimo interesse, que é a segurança dos seus moradores, das pessoas em si, tá bom? E, por fim, a gente tem aqui a última hipótese de autorizador legal para tratamento de dados, que é a proteção do crédito, tá? Essa hipótese está conectada com a lei de informação e visa a proteção do crédito, tá? Os dados, as pessoas, né, os titulares dos dados, eles não podem requerer, né, para o controlador, enfim, a exclusão dos seus dados de cadastros no SPC e no Serasa, por exemplo, tá? Sob a alegação de que não autorizou o referido tratamento ou que violaria a sua privacidade, tá? Porque seria uma forma da pessoa se safar de instrumentos para efetivar uma cobrança de crédito, tá? Então, essas 3 hipóteses são as hipóteses legais que a LGPD traz que as empresas podem dar tratamento aos dados, tá? Vamos falar agora sobre vazamento de dados, tá? Vamos supor que uma empresa teve dados vazados, tá? De acordo com a LGPD, a empresa vai ter que informar a NPD e ao próprio titular do dado, tá? A lei não traz um prazo para que seja informado, diz apenas aí um prazo razoável, tá? Na Europa já é definido aí um prazo de 72 horas, né? A ideia é que aqui seja informado o quanto antes, tá? E eu vou destacar aqui para vocês que para ter essa necessidade de informação, o vazamento ele tem que ser grave, tá? Que possa vir a causar dano ao titular do dado, tá? Por exemplo, vazou informações do cartão de crédito da pessoa, ela tem que ser informada, acredito que imediatamente, tá? Porque aí ela pode ir lá bloquear o cartão, fazer alguma coisa para se preservar, tá? Outro exemplo aí de vazamento, por exemplo, um exame de HIV vazado, ele pode trazer também um grande dano para o seu titular, tá?
Então, e outra coisa que eu queria também destacar para vocês sobre vazamento de dados no mercado de instituições bancárias, né, é que tem uma resolução do Banco Central, a 4658, que eles dizem que é obrigatório ter um plano de resposta a incidentes de segurança. Então, nos casos de dados bancários vazados, o Banco Central também vai ter que ser notificado, tá certo? Vou falar agora sobre a responsabilidade civil dos agentes de tratamento. Alguns slides para frente, eu vou falar sobre as pessoas, as figuras que a lei traz, tá? São basicamente 5, né? O titular do dado, o controlador, o operador, o DPO, encarregado de dados, e a NPD, tá? Mas até chegar lá, eu preciso destacar aqui para vocês a responsabilidade civil que esses agentes têm, tá? O artigo 42 da LGPD estabelece que os agentes de tratamento, né, que na realização do tratamento dos dados, que causar dano ou violação à legislação de proteção de dados, vai ter que reparar, tá? Por isso que é muito importante a adoção de medidas de segurança, medidas técnicas e administrativas, visando a proteção dos dados pessoais, tá? Para efeitos da lei, os agentes de treinamento são somente o controlador e o operador. Contudo, é importante eu trazer aqui para vocês que a figura do encarregado de dados, o DPO, também pode ser responsabilizado, tá? Mas responsabilizado frente ao Código Civil, a reparação de dano. Se no bojo das atribuições dele, ele vir a falhar e causar dano aos titulares, ou até mesmo aos agentes de tratamento, ele vai ter que reparar, tá bom? Então, por isso que é preciso tomar muito cuidado, pois a possibilidade da norma ser analisada conjuntamente com o Código de Defesa do Consumidor, o que imputaria a esses agentes maior responsabilidade e maior proteção, né, aos titulares dos dados, né? Porque o Código de Defesa vai vir aí forte, que são os PROCONs, para defender os titulares desses dados, tá? São exemplos de responsabilidade civil, que esses agentes vão se responsabilizar conjuntamente se não demonstrar que fez alguma coisa, que teve governança, que colocou a empresa em conformidade. Vazamentos, tá? Vazamentos de dados, o não atendimento dos direitos do titular, o spam, o tratamento ilegal, entre outros, tá certo? Superada essa parte de responsabilidade, eu vou trazer aqui para vocês as penalidades que a LGPD traz, tá? A LGPD, veja, só a LGPD sozinha, né, traz a punição para as empresas que descumprirem a adequação a essa norma, tá? Pode variar aí da gravidade da infração, o quanto vai ser fixado, tá? As multas por não conformidade pode chegar até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões, pasmo, por cada infração, tá? A GDPR, que é a lei europeia, traz aí por ato. A LGPD, nesse caso, ela é mais rígida nesse aspecto, tá? Além disso, as empresas podem ter suas atividades suspensas, parcial ou totalmente, sem prejuízo, né, de serem acionadas por outros órgãos, como o PROCON, o Poder Judiciário e os titulares dos dados, tá bom? Passando aí para o próximo slide, Dalboa, você pode passar, por favor? Posso só acelerar um pouquinho, assim. Tá bom. Trago aí os direitos dos titulares. A LGPD tem um capítulo todo dedicado ao direito dos titulares dos dados. A partir de agora, os titulares vão ter conhecimento desses direitos. As empresas, os agentes de tratamento e os órgãos públicos vão ter que preparar e garantir que o titular do dado tenha esse direito exercido, bem como a prevenção e minimização dos riscos de eventuais ações judiciais, tá? Principalmente porque essas empresas vão ter que se prevenir das sanções previstas na lei e outros diplomas, como o CDC, Código de Defesa do Consumidor, entre outros, tá bom? A lei traz aí 13 itens, 13 direitos, tá?
que eu vou passar aqui de forma muito rápida, tá? Os direitos do titular, nós temos aí a confirmação da existência de tratamento, que significa que um titular pode solicitar para a empresa de querer saber se existe um tratamento de dados, dos seus dados, né? Sendo feito pela empresa. Outro direito é o acesso aos dados, partindo do pressuposto que eu sei que você tem dados sobre mim, eu quero saber quais dados você tem sobre mim, né? Correção de dados incompletos, inexatos e desatualizados. O titular, ele precisa saber, né, que a empresa se tem dados exatos ou inexatos sobre eles, justamente para adequar em casos de decisões automatizadas ou feitas por inteligência artificial. Anonimização significa que a empresa ela pode desidentificar o titular, por exemplo, as pesquisas, né, os órgãos de pesquisa, o bloqueio, o titular do dado, ele pode pedir o bloqueio do uso dos seus dados ou pode pedir a exclusão total da base da empresa, tá? Temos aí a portabilidade, que é como se fosse, muito parecido com o telecom, né? Encerro minha relação contratual, e aí eu peço para a empresa cortar meus dados para outra empresa com quem esteja vinculada, tá? Eliminação dos dados pessoais, todo o titular pode pedir eliminação em determinado banco de dados. Informação sobre compartilhamento de dados. O titular tem o direito de saber com quem a empresa compartilha seus dados. Por exemplo, quando você deixa seu dado numa empresa e recebe ligação de outra, isso daí é afronta ao direito do titular. Então, você tem direito de saber se a empresa passou seus dados para uma empresa terceira, tá? Negativa de consentimento, informações e consequências. Se o titular não der consentimento, o titular consegue ou não usar o produto ou serviço, tá? Revogação do consentimento, eu posso revogar a qualquer momento. Tem direito a peticionar contra o controlador, né, que é um agente de tratamento de dados. Se opor ao tratamento não consentido, que ele não deu consentimento. Revisão de decisão automatizada, né, se a empresa tomou uma decisão sobre o titular de dado baseada em análise de robô e inteligência artificial, ele tem o direito de pedir a revisão dessa análise. A GDPR prevê que a revisão seja por um ser humano, já a LGPD não tem essa previsão, tá? É importante destacar isso. Informações sobre os critérios da decisão automatizada. Eu posso verificar quais os critérios da decisão tomada por robôs, quais são esses critérios, para eu saber se estão corretos ou não, se estão afrontando os direitos do titular. Tá? Passando agora para o próximo slide. Impactos, o anterior. Isso, quais são os impactos da LGPD no dia a dia das empresas? Vão ser inúmeros, tá? O primeiro deles é que a LGPD ela vai ser aplicável a todos os tipos de empresas e órgãos dos poderes públicos, não somente as empresas de tecnologias, tá? Vai ter que ter uma mudança de cultura, de paradigma na coleta e tratamento de dados, tá? Os produtos e serviços que vão ser desenvolvidos para a empresa, eles já vão ter que ser constituídos desde a sua acepção, da sua concepção, pensando nessa privacidade de dados, tá? O próximo item aí são projetos de conscientização e treinamentos. Todas as pessoas que trabalham naquela empresa vão precisar ser conscientizadas desses direitos de titulares relacionados aos seus dados, vão ter que ser treinadas para isso, que hoje não é, tá? Vai precisar ser feito, não tem jeito, mapeamento dos fluxos internos que tratam os dados pessoais para o diagnóstico, um plano de ação para adequação em todos. Aqui eu digo que vai precisar ter uma convergência, vai precisar ter um time multidisciplinar, tá? Que envolvam todos, equipe de TI, legal, jurídica, de cadastro, todo mundo vai precisar trabalhar junto aqui, tá? Então, convergência vai precisar, tá bom? A adequação de todos os instrumentos jurídicos da empresa vai precisar ser adequado a essa legislação, olhando para ela, tá? Vai ser criado um novo cargo aí, né, no mercado, que é o DPO, encarregado de dados, tá? Todas as empresas vão precisar ter não tem jeito.
e o gerenciamento do ciclo de vida do dado para ter uma maior segurança. Ele é infinito, ou seja, ele vai ter que ser revisado infinitamente para sempre estar adequado, tá certo? Passando para o próximo slide, a gente vai falar sobre os papéis e atividades envolvidos com a LGPD. A lei aí traz 5 figuras, né, que é o titular, o controlador, o operador, o encarregado, que é o DPO e NPD, tá? O titular é o dono do dado, né, é o ser humano que detém o dado, ele que é proprietário desse dado, tá? Que são objetos de tratamento por essas empresas, tá certo? O controlador e o operador, eles são os agentes de tratamento que tem aquela responsabilidade civil que a gente falou um pouquinho antes, tá? O controlador, ele é a pessoa com maior responsabilidade perante as empresas, perante a LGPD, tá? Porque ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, e ele que vai tomar as decisões referentes aos tratamentos de dados, tá bom? E o operador só vai, também, o operador pode ser uma pessoa natural ou jurídica, esse operador só vai fazer alguma coisa em nome do controlador, tá? Então, ele vai tomar as decisões referentes ao tratamento de dados em nome do controlador. Então, eu tenho o controlador e ele coloca o operador dele para fazer toda a parte executiva da lei, tá certo? Essa figura, né, que vai impactar as empresas, e esse novo cargo, que é encarregado de dados, o DPO, é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, é o nome dessa pessoa que vai ficar no site para que os titulares dos dados entrem em contato. Ele que vai fazer interface junto à NPD, né, receber as petições da NPD, as reclamações da NPD, as reclamações dos titulares dos dados, e ele vai fazer interface também com o controlador, com o operador e com a empresa. Para quê? Ele vai ser como se fosse um intermediador entre todos, né, vai concentrar tudo nele para que possa ter maior governança, tá certo? É importante falar da responsabilidade civil dele também, que embora a lei não determine ele como agente de tratamento, ele também tem responsabilidade civil no bojo das suas atribuições, certo? E, por fim, a NPD, que ainda está em fase de constituição, já tivemos alguns nomes aí que saiu por parte do governo federal, mas ainda nada, não está totalmente constituído, tá? Ele vai ser o órgão da administração pública que vai ser responsável por zelar, implementar, fiscalizar, e aqui é importante, punir. Ela vai poder punir as empresas no cumprimento da lei em todo o território nacional, tá certo? Então, são essas as figuras e essas são as suas atribuições frente à lei, tá certo? Eu acho que agora é com você, Dalbó. Perfeito. Vale lembrar aí que a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ele é um órgão que está associado diretamente à Presidência da República, e as pessoas que foram nomeadas até agora são pessoas que vieram do setor militar. Então, ele vai ter um órgão de fiscalização que está com uma característica nesse primeiro momento de ser bastante rígido. Bom, a gente viu até agora, então, quem são as pessoas, o porquê faz e qual o impacto que vai ter na empresa. Vamos trabalhar agora um pouquinho de como eu me organizo dentro da minha empresa para mim atender a esses requisitos. A gente estruturou aqui na MBR-TI 2 grandes grupos. Eu tenho primeiro um grupo que eu chamo de pilares da solução. Então, as empresas estão muito pisando em areia movediça para avançar na LGPD. Então, minha ideia é mostrar e estruturar com vocês quais são os pilares principais que a gente vai ter para apoiar as minhas estratégias de proteção de dados. O primeiro pilar que eu tenho aí é a parte de processos. A parte de processos ela tem 2 subdivisões aí. Eu tenho o processo de implementação da LGPD, que eu preciso seguir um caminho muito bem definido e passar por todos os pontos da lei para garantir que eu esteja compliance com ela. E eu tenho uma parte dos processos de negócio que eu vou precisar revisar.
Então, se a minha empresa tem lá um ERP, eu preciso garantir que esse ERP esteja compatível e aderente à LGPD. Eu utilizo uma ferramenta de CRM, eu tenho lá uma ferramenta de e-mail marketing. Todas elas eu vou precisar verificar que elas sigam as normativas da LGPD. O fato de eu ter um desses, por exemplo, meu ERP compatível com a LGPD, não significa que minha empresa está preparada para a LGPD. Eu preciso que todos os sistemas, que todo o tratamento de informação que eu faça de dados pessoais e dados sensíveis, como a Cíntia conceituou lá no início, estejam aderentes à LGPD. Então, nessa parte de processos, a gente entende que é a maior o foco de trabalho que eu vou ter. Tanto no processo da LGPD, que eu vou mostrar mais à frente, eu tenho uma ferramenta que me permite seguir passo a passo do que deve ser feito, e do outro lado, os processos de negócio que precisam ser revisados. No segundo ponto aí, eu tenho a parte legal jurídica. Então, eu preciso de um trabalho jurídico da minha organização, apoiando toda a revisão dos contratos para garantir que eu esteja introduzindo nos processos de negócio a proteção de dados e que eles estejam nos termos corretos e aderentes à lei. Aí eu vou passar para o RH, vou passar pela parte de suprimentos, eu vou passar pela parte de vendas e marketing. Então, todas as áreas da minha empresa vão estar envolvidas nisso e o legal vai apoiar todos eles. É importante dizer, dentro disso que eu estou conceituando aqui, que o projeto tem uma característica multidisciplinar. Então, eu tenho que ter aí o envolvimento de muitas áreas, não é um projeto único de uma área. O outro ponto que a gente tem é a parte de cybersecurity. Então, eu estou colocando aqui toda a parte de infraestrutura de TI, proteção de dados, segurança de acesso. Na verdade, o projeto da LGPD, ele não é um projeto que normatiza o que deve ser feito na área de segurança. Ele diz que tem que ser seguidas as melhores práticas. Então, se a minha empresa está bem estruturada na área de segurança, ela já tem as proteções de ambiente, já tem as proteções de dados, ela já tem uma política de acesso à informação, ela já tem os controles de perfil para garantir que essas políticas estão sendo seguidas, o que eu vou ter que fazer é muito pouco, talvez. Se eu não tenho nada disso, eu vou ter que me adaptar muito. Então, a LGPD vai exigir como base projetos que a sua empresa já deveria ter feito, que já deveriam ter sido feitos antes na sua empresa. Então, dependendo do grau de maturidade que você tem nesta área, você vai precisar fazer mais ou menos. E aí você tem N estratégias que você pode usar. Você pode trazer ferramentas que aí você ainda não tem, você pode melhorar as suas políticas, você pode, eventualmente, eu não vou fazer nada disso, eu vou levar para um data center onde eu já tenha todas essas proteções e vou fazer o hosting das minhas aplicações na nuvem. Ou eu vou contratar uma empresa externa para fazer uma auditoria do meu ambiente e fazer um serviço de NOC e SOC. Então, as estratégias que eu posso utilizar neste momento aqui para garantir que meu ambiente faça a proteção correta dos dados que eu trato, ela vai depender do estágio atual do ambiente. Então, dentro do projeto de LGPD, eu vou precisar dedicar um tempo para identificar quais os gaps que eu tenho em relação ao que eu deveria ter. Uma outra parte importante que a gente tem aqui é treinamento. A Cíntia falou lá de conscientização das pessoas. A gente sabe que o fator humano é um fator decisivo para a proteção de dados. A maioria dos problemas de proteção de dados, de vazamento que a gente tem histórico, ela tem, de alguma forma, um fator humano muito forte envolvido. Então, conscientizar as pessoas sobre a importância da lei, as características que eu tenho para ela. A Cíntia passou aí bem rapidamente, superficialmente, sobre todos os itens, aprofundar cada um desses itens e divulgar como os processos de tratamento de dados dentro da minha empresa são feitos é muito importante. Então, aqui na parte de treinamento tem que ser considerado, envolve um grande número de pessoas e tem essas duas vertentes, a vertente
da lei propriamente dita e das boas práticas e dos processos de negócio da minha organização que têm que ser seguidos. Outro ponto é estabelecimento do DPO. A gente falou aí, dentro da apresentação, a Cíntia citou o encarregado de dados, o DPO a gente trouxe da GPDR, a lei europeia. Ele é uma figura nova na minha estrutura. Ela pode ser uma pessoa interna com tempo compartilhado, ela pode ser uma pessoa dedicada na minha organização, respondendo para a alta administração, ou, eventualmente, ela pode, inclusive, ser uma pessoa de terceiros onde eu contrato. O mercado tem chamado isso de DPO as a Service. Então, a definição disso dentro do projeto, de quem vai ser essa pessoa e como vai ser o meu regime de contratação, é uma coisa a ser definida dentro do projeto, e você tem, de novo, diversas estratégias. Por último, eu tenho uma série de seguros, o seguro de responsabilidade civil, que foram construídos especificamente para atender aquelas empresas que não querem se expor ao risco. Então, são seguros que me dão coberturas para alguns riscos associados à proteção de dados, ou à perda de proteção de dados, aos eventos de perda de proteção de dados, que me dão alguma cobertura. Então, dentro da Marks & Bridges, hoje, nós temos soluções para cada um desses pilares que a gente está colocando aqui. Nós podemos nos envolver nos projetos com vocês, atuando pontualmente num desses pilares, ou integrando o projeto como um todo e atuando, envolvendo parceiros em cada uma destas áreas, com diferentes tipos de solução. Então, não é um modelo onde todos seguem exatamente a mesma estratégia, as mesmas ferramentas, a mesma implementação. Para cada cliente, a gente vai ter uma configuração diferente disso. Então, esse é um primeiro slide que eu falei que é importante, onde eu falo quais são os pilares. No slide seguinte, eu vou falar da metodologia de implementação. Então, como é que eu vou tratar isso dentro da minha empresa? Quando a gente fala de metodologia, a gente fala de um projeto, em geral, a gente pensa em representar isso através de um gráfico de Gantt, um cronograma de barras. E eu fiz de propósito aqui de não mostrar isso dessa forma, porque na LGPD eu tenho uma característica muito específica. Eu tenho um ciclo, eu preciso dar continuidade, eu não tenho um encerramento de projeto efetivamente, eu não tenho uma partida em produção, eu não tenho um go live ou algo desse tipo. Na verdade, eu vou precisar entrar em operação e manter os processos da LGPD ativos durante toda a vida da minha empresa. Então, isso é contínuo. Então, eu representei aqui os 5 passos principais, aí usando o modelo de PDCA, onde a gente trabalha com as principais fases. Então, a primeira fase de uma implementação de LGPD é o entendimento. E aí, as empresas que trouxerem uma consultoria de fora vão ter um momento inicial dentro da implementação, onde você vai ter um entendimento mútuo, o entendimento por parte da empresa de quais são os requisitos que eu tenho em função da entrada da LGPD e dos que estão participando de todos os processos que manipulam dados pessoais. Nesse momento também é feita a definição de um comitê, que é o Comitê de Proteção a Dados, que a empresa deve ter, é normativo isso. Eu vou trabalhar aí a definição de quem é o controlador, naquele conceito que a Cíntia colocou lá, quem é o operador de dados e quem é o DPO da minha empresa. Então, nesse momento aqui, eu já preciso trabalhar essas informações. E é feito também o entendimento dos processos de negócio que manipulam dados pessoais. Então, um dos primeiros trabalhos que vai ser feito para esse projeto é o fluxo, entender o fluxo de dados que eu tenho de dados pessoais dentro da minha empresa, pessoais e sensíveis, se houver. E o mapeamento desses dados, onde eles estão, quais os meios de armazenamento e como eles são, quais são os tratamentos que são dados. Feita essa fase de entendimento e mapeado isso, a gente pode partir para a fase de análise, onde a gente vai entender quais os riscos que eu tenho, onde eu estou exposto no tratamento desses dados. Então, se eu tiver um vazamento, como esse dado pode vazar, quem são as pessoas que têm acesso, como eu guardo isso,
ou em que ambiente físico eu tenho, como é que eu backupeio isso. Então, todo o ciclo de vida dos dados é olhado neste momento e eu vou mapear os riscos. E a partir dos riscos, eu posso definir os gaps de melhoria que eu tenho que fazer. Eu posso ter poucos gaps, eu posso ter muitos gaps. É aquilo que eu estava falando no slide anterior em relação a ambiente físico propriamente dito. Se o meu ambiente já tem as políticas de segurança, já está bem construído, já tem todas as ferramentas de proteção, eu vou ter poucos gaps nessa área. Se eu não tenho nada disso, eu vou ter um número grande de gaps que eu vou precisar tratar neste momento. E assim, em cada um daqueles itens. No legal, a mesma coisa. Se meus contratos são fracos, se eu não tenho determinado tipo de contrato, eu não tenho nenhum mecanismo de consentimento, eu vou ter que criar tudo isso. Se eu já tenho, eu só vou revisar os termos. Então, o tamanho do gap também pode mudar neste momento. Feito essa identificação de gaps, a gente vai para uma fase de implantação, efetivamente, onde vai haver a revisão dos contratos e instrumentos. Vejam, eu estou falando de revisão de contratos e instrumentos, revisão de processos. Eventualmente, em alguns projetos, isso pode não ser revisão, mas pode ser construção. Okay? Elaboração de manuais, de procedimentos que são trazidos pela proteção de dados e a execução de gaps priorizados, que surgiram na fase anterior. Com esses manuais elaborados, eu posso partir para o treinamento. Como eu falei no slide anterior, o treinamento tem duas vertentes. Eu preciso ter um treinamento dos processos exclusivos criados na minha empresa, que os colaboradores têm que seguir, e eu tenho uma disseminação da conscientização sobre proteção de dados, que aí sim é o estudo detalhado da lei. Então, são duas vertentes de treinamentos, e aqui eu vou ter que fazer, diferente do que eu fiz nesse primeiro momento, uma expansão para todo mundo. E, por último, eu entro em operação, e esse é o contínuo da história. Eu não vou parar nunca com isso. E é aí que entra o papel do DPO, que vai ser o guardião desses processos de proteção de dados dentro da minha empresa. A primeira coisa que eu vou fazer na operação é o monitoramento para garantir que os processos estão sendo seguidos e a identificação de eventuais eventos que violam a proteção de dados. Esses eventos que violam a proteção de dados podem gerar em algum momento aí as notificações que a Cíntia comentou, quer seja para o titular dos dados, quer seja para a ANPD e para outros envolvidos nos processos internos da minha organização. Então, o DPO é importante aqui porque ele é o elo de ligação e a comunicação entre todos os envolvidos. E aí eu tenho o treinamento de novos colaboradores, então toda a organização tem um turnover natural, e eu preciso garantir que os novos colaboradores tenham os mesmos níveis de treinamento que aqueles que participaram da implementação do projeto e sigam os procedimentos de proteção de dados estabelecidos dentro da minha organização. Então, aqui, na operação, eu preciso contar com esse elemento. Alteração e inclusão de novos processos. Então, todos os processos que forem alterados ou novos processos que forem criados dentro da minha organização vão precisar levar em conta que eu preciso seguir os processos de proteção montados. E aí eu entro num novo ciclo deste daqui, de entendimento, análise, implantação e capacitação, até que esse novo processo entre em operação e faça parte do monitoramento natural. Então, isso aqui vira um contínuo da empresa, por isso a gente buscou esse conceito de PDCA. Bom, com esses dois slides, a gente fez uma conceituação de onde eu tenho que me preocupar e como eu vou fazer para tratar isso. Na sequência agora, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês aí quais são as áreas envolvidas, quem dentro da minha empresa está envolvido. E eu vou passar rapidamente isso aqui, depois a gente pode compartilhar o slide com mais detalhe para vocês. Então, a direção da empresa precisa lá estar envolvida em todo momento inicial do projeto e garantir com o peso da administração que ele vai se responsabilizar pela proteção de dados ao longo de todo o ciclo de vida da empresa. E atuar no Comitê de Proteção aos Dados. A área de TI tem que se envolver com todos aqueles aspectos ligados às aplicações que a minha empresa utiliza, lembrando novamente que ter uma aplicação
compatível com a LGPD não significa que minha empresa está compatível, eu preciso garantir que todas estejam e que a minha infraestrutura e meu ambiente também esteja preparado para isso. E aí, um cuidado especial com backups e os sites que utilizam cookies, que realmente são uma forma de compartilhar dados. Na área jurídica, eu tenho toda a revisão de contratos e instrumentos, e eu tenho lá a parte de revisão de políticas e dos manuais de proteção a dados. A área de RH, a gente entende que a área de RH é uma área muito impactada pela LGPD. Então, todos os processos de negócio da área de recursos humanos envolvem, de alguma maneira, manuseio e tratamento de dados pessoais, desde o processo seletivo, o pré-contratual, contratual e o pós-contratual. Em todas essas fases, você está mexendo com dados de pessoas. E mais, você mexe não só com as pessoas diretamente, mas muitas vezes você mexe com os dependentes daquelas pessoas, e dentro desses dependentes você pode estar mexendo com dados de menores, que são dados mais sensíveis. Então, são processos muito sensíveis dentro da minha organização. Eu tenho relacionamento com terceiros, então lá, processamento de folha, tratamento com bancos, prestadores de serviços e fornecedores de benefícios, enfim, a área de RH contrata e subcontrata serviços de terceiros para os quais ela tem que transferir dados. E aí eu preciso garantir que esses terceiros me deem a mesma proteção de dados que eu assumi o compromisso com o titular do dado quando eu coletei. Então, aqui, na área de recursos humanos, eu tenho muitos cuidados a serem tomados. E, por último, eu tenho relacionamento com órgãos públicos, aí FGTS, Ministério do Trabalho, INSS e outros órgãos aí, para os quais eu também tenho que gerar e transferir informações. Esses órgãos também têm que me dar o respaldo para me garantir aí na LGPD. Cíntia, você quer fazer algum comentário específico aqui no RH? Quero sim, Dalbó. Eu queria falar, né, que o RH, como você bem colocou, é uma área de muito destaque, muita atenção, né, para as empresas. Quando a gente fala em dados sensíveis, é uma das áreas que mais vai ter dados sensíveis. Porque, veja, o dado biométrico é um dado também sensível, ele pode te identificar, inclusive, em bancos. E quando as empresas colocam lá o seu ponto com a biometria, isso também já é um dado sensível. Então, isso tem que ser muito bem armazenado, guardado, porque caso vaze as informações biométricas, pode causar um grande dano a essas pessoas. Tá certo? Então, o que eu vou deixar aqui é grande atenção para essa área, tá bom? Obrigada, Dalbó. Perfeito. Continuando, a área de suprimentos. Então, eu tenho que lá ter toda a revisão de processo de cadastro de fornecedores. Em geral, a área de suprimentos trata com empresas do outro lado, mas os contatos que ela tem são sempre pessoas. E eu armazeno essas informações das pessoas de contato nos fornecedores. Então, é importante revisar isso. A revisão dos contratos, propriamente dito, para garantir que haja uma reciprocidade na proteção aos dados. Envio de informações para fornecedores. Eu passo também informações de pessoas nesse processo. Por exemplo, eu vou contratar uma transportadora, eu vou gerar um CTE, eu tenho os dados do motorista do caminhão. E o motorista do caminhão é uma pessoa e eu tenho que proteger esses dados. E eu vou transitar isso para fora da minha organização. Então, são cuidados que eu tenho que tomar aí. E todo envio, recebimento de informações de prestadores de serviços de órgãos legais, principalmente se eu contrato serviços de terceiros. A área de vendas e marketing, essa é uma área muito impactada, é uma prática comum das áreas de marketing de gerar leads, gerar prospects através de listas de contatos, de lista de clientes, de troca de informações, de pesquisa de informações em diferentes meios, e isso agora vai mudar. Teve até uma pergunta no chat aí que me fizeram exatamente sobre isso. Sim, eu preciso ter o consentimento das pessoas para utilizar os dados dela. Eu não posso utilizar um dado, eu não posso fazer um tratamento, uma ação em cima de um dado de uma pessoa que não me autorizou a fazer isso. Então, essa é uma área que precisa de muita atenção, tanto na área de vendas como na área de marketing, associando aqui.
A parte de administração, a gente está dando um destaque aqui para os documentos físicos, a Cíntia falou um pouquinho disso no início. Eu preciso ver onde eu tenho guarda de cópia de documentos, guardas de prontuários, guarda de fichas de funcionários, e isso precisa ter o devido controle de acesso a essas informações. Na área financeira ou contábil, toda vez que eu manipulo dado de crédito, eu preciso tomar um cuidado muito grande no relacionamento com bancos. O encarregado de dados vai ser o responsável por manter a governança e um plano de comunicação. Então, bem rapidamente, o que a gente pode concluir desses 2 slides? É um projeto que envolve todas as áreas da minha organização. Eu preciso conversar com todos eles e eu vou precisar conscientizá-lo, todas as pessoas, ao longo do processo. O que eu vou ter de adaptação na área legal? Vamos lá, Cíntia, me ajuda aqui? Vamos lá. Há muitas adaptações nas áreas legais, né? Seja pelo departamento interno jurídico da organização ou por um escritório contratado para essa finalidade, tá? A empresa ela vai ter que elaborar manuais de boas práticas, depois de implementado, de implantado na empresa. Todos esses processos, é necessária a elaboração desses manuais para consulta, né, de todos os agentes, porque você está difundindo uma nova cultura de privacidade de dados, tá certo? O departamento legal também vai ter que revisar todos os contratos e instrumentos jurídicos da companhia que tratam de dados pessoais. Quando eu digo todos os instrumentos jurídicos, vai desde um contrato até uma matrícula de um imóvel, até notificações e por aí vai. Certo? Vai precisar revisar todas as políticas de uso e privacidade de site e de aplicativos que tratam e que coletam os dados, tá? Então, se você é uma empresa que tem um e-commerce, por exemplo, se você é uma empresa que vende algo na internet e precisa coletar informações, a pessoa paga por meio de fintechs, enfim, aquelas maquininhas virtual, você também precisa construir esse documento olhando para a LGPD, tá? O departamento legal também, ele vai dar treinamentos gerais, explicando como a lei funciona de uma forma geral e também de uma forma específica, junto aos agentes da sua corporação, para os colaboradores, para os diretores, para os fornecedores e todos os envolvidos na cadeia que passam os dados, tá certo? E entre outras possibilidades, tá? Então, o departamento legal, o jurídico vai ser muito importante para a implementação, para a revisão e olhar se a lei está sendo cumprida pela organização, tá certo? É isso, gente. Dalbó, pode dar continuidade. Ok. Bom, eu falei lá na parte de processos que a gente precisa seguir e garantir que todos os requisitos da Lei de Proteção a Dados estejam sendo atendidos. O Gartner fez um estudo sobre isso e definiu os processos principais que eu preciso seguir. O que nós temos é uma ferramenta na nuvem que tem esses 11 grupos de processos já pré-definidos, e a cada grupo de processos eu tenho os fluxos de dados já criados para que eu faça a implementação. Então, isso aqui funciona como um guia, é uma ferramenta que durante a execução do projeto você pode ir executando os diversos processos para garantir que você olhou para todos os requisitos da lei. E ao longo da implementação, você garanta que todas as áreas envolvidas executaram suas atividades dentro dos prazos e documente o que foi feito. Então, é uma ferramenta que permite gestão de fluxo de processos, workflows, e dentro desses workflows eu já tenho os 11 processos necessários para implementar a LGPD. Essa ferramenta tem os fluxos pré-definidos, onde você vai associar os responsáveis e os prazos que você vai dar para que eles executem as suas atividades. E toda a informação fica armazenada na própria ferramenta.
Além disso, ele vai gerar dashboards, onde você vai enxergar a evolução desse processo dentro da organização, quanto você já cumpriu, quanto falta para acabar, e depois, na parte de operação, você vai conseguir ter toda essa documentação disponível no momento de uma eventual fiscalização. É importante definir isso. Você vai fazer todo o projeto, vai pôr em operação. E o que eu tenho que entregar? Você não tem que entregar nada num primeiro momento, pelo menos até que a Agência Nacional de Proteção aos Dados normatize isso, você não tem que entregar. Você tem que garantir e você tem que comprovar, se você for questionado, que você fez todos os esforços necessários para garantir essa proteção de dados. Então, a ferramenta não é obrigatória, mas é uma forma que você tem de acelerar o processo de implementação e, de outro lado, guardar num repositório único todas as informações que você gerou durante o projeto para, quando solicitado, você poder apresentar ao órgão fiscalizador. Esse é um dos componentes da solução. A gente tem essas ferramentas seguindo aí uma metodologia que o próprio Gartner definiu. Na parte de segurança, na parte de TI. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui é que não há requisito específico na lei. Então, a lei não fala qual firewall que você tem que ter, ele não fala como tem que ser a proteção do seu banco de dados, ele não fala como o seu ERP tem que tratar a informação. Ele diz que a informação tem que estar protegida e eu tenho que garantir todos aqueles direitos que a Cíntia listou lá para o usuário. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lançar mão das boas práticas. Mas quais são as boas práticas na área de TI, de segurança de informação? Então, aí, é ter uma política de segurança da informação, é seguir os princípios básicos da ISO 27000, é ter lá as minhas aplicações desenhadas para ter segurança, eu ter lá alguns padrões de anonimização de informações para mim ter a segurança por padrão. Existe um outro órgão que é o CISA, o Centro de Internet Security. Eu pus até o site deles aqui. Eles têm lá manuais para você utilizar de como se preparar para ter um ambiente seguro. E aí é interessante que o CIS ele diferencia pelo porte da empresa. Eu não posso exigir que uma empresa de pequeno porte tenha a mesma estrutura de uma multinacional que opera em 50 países, tá certo? E lá ele define quais os níveis de segurança e os cuidados que você deve ter de acordo com o porte da empresa. E ter as ferramentas que a sua empresa precisa. E aí, a partir do Gap Analysis, você vai identificar o firewall, o tipo de autorização que você vai fazer, se você vai ter lá uma segurança para suas aplicações web, se você vai contratar um serviço de SOC, NOC, se você vai usar internamente, ou se sua infraestrutura está muito desatualizada, não é a hora agora de migrar para um data center e cobrar que o teu fornecedor de serviço na nuvem te proveja todos esses requisitos de segurança e você passa a cobrar alguém ao invés de prover esses serviços. Então, existem muitas estratégias que você vai utilizar para lançar a mão e garantir que você tenha e documente as boas práticas. A atenção especial aqui que eu ponho em destaque para vocês é segurança de acesso ao ambiente, isso é fundamental. A gente sabe que ainda tem muito cliente que tem banco de dados com senha padrão, que qualquer pessoa tem acesso de administrador. Então, são coisas muito básicas que a gente precisa proteger aí. A proteção do ambiente como um todo, então, é colocar a muralha em volta do seu ambiente propriamente dito. Tratar cada uma das suas aplicações, aí eu estou citando e-mail, RP, CRM, RH, as aplicações de marketing, a parte de BI que você pode ter, é um tratamento de informação que você faz e pode ter dados pessoais e por aí por diante. Sempre focando nas aplicações, os perfis de acesso, os direitos de acesso e garantir que você esteja utilizando as versões mais novas. As versões mais novas, em geral, estão preparadas para suportar tanto os mecanismos de segurança quanto o de proteção a dados mais recentes. Conscientização das pessoas, porque o fator humano é muito importante. Como você trata backup e como é o acesso a isso. Os sites web,
e a gente falou já um pouquinho, tudo aquilo que trata com cookie, tudo aquilo que coleta dado em formulário pessoal, alguns detalhes que a gente tem da LGPD, eu não posso, por exemplo, ter um formulário de consentimento que já venha com clique pré-configurado como sim, e o cliente só clica prosseguir e aceita. Eu preciso que ele explicitamente dê o consentimento dele. Então, são alguns pequenos cuidados que você precisa revisar aí. E, por último, garantir que os e-mails estejam sendo utilizados de forma correta. Muito disso é procedimento. Na parte de capacitação, como nós falamos, existem 3 diferentes que você tem capacitação dentro do ciclo de projeto que a gente falou. Tem aqui no entendimento inicial para as pessoas que vão participar das definições. Tem na parte de capacitação para um grupo bem maior, o maior número possível de pessoas. E tem na operação depois para as novas contratações que você tiver. Em cada um desses momentos, para cada um desses públicos, você vai ter um foco diferente no treinamento. Lembrando sempre que você tem sempre os dois lados. Eu preciso ter o entendimento correto da lei, porque é ela que me dá o requisito do que deve ser feito, e eu preciso ter o entendimento correto dos processos de negócio. Então, a capacitação, o treinamento é sempre a união destas duas coisas. O que nós fornecemos em relação a isso? O conteúdo específico, que são os processos de negócio, as ações de mitigação e as ações em caso de incidente, que são manuais próprios de cada organização, eles vão ser objeto dos manuais que vão ser construídos dentro do projeto e depois eu tenho que aplicar um treinamento, uma disseminação daquilo junto com a conscientização sobre a lei para todas as pessoas da organização. Em relação ao entendimento da lei e os seus impactos, a gente pode lançar mão de autotreinamento, ou treinamento à distância, ou e-learning. Okay? Nós temos e nós criamos, através do parceiro LGPD Solution, um conjunto de treinamentos que abrange 26 módulos distintos, passando por todos os pontos da lei. Esse treinamento, quando executado lá de forma contínua, ele leva cerca de 4 horas para se fazer. Ele é um treinamento individual, que vai ter um certificado de participação para quem cumprir os 26 módulos, e ele vai ter, quem fizer o acesso a esse conteúdo, vai ter o acesso por 1 ano. Então, ele pode fazer os 26 módulos e pode retornar a cada um dos módulos, se tiver dúvida, se quiser rever, no período de 1 ano. Ele foi um treinamento criado por alguns professores aqui de São Paulo, de professores universitários aqui em São Paulo, que são especialistas em direito digital e em LGPD, e ele é utilizado pela Unicinos, a Universidade Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, como referência e também para uso interno da organização. Então, isso aqui seria uma estratégia para simplificar o teu trabalho de ficar criando isso do zero. Você lança a mão do e-learning e dá acesso para os seus colaboradores que precisam ter o treinamento para acesso direto a um conteúdo já padronizado. O último item que a gente falou lá no quebra-cabeças inicial é o seguro contra ataque cibernético. Então, foi criada uma categoria de seguro específico para ataque cibernético. Na verdade, ele é uma subcategoria dos seguros de responsabilidade civil, e ele foca aí 2 grandes grupos: a perda causada a terceiros e as perdas do próprio segurado. Então, ele prevê em diferentes modalidades de contratação, diferentes coberturas que você pode ter aqui: responsabilidade pela privacidade, responsabilidade pela segurança da rede, responsabilidade por conteúdos eletrônicos, ciberextorsão. A gente está vivendo um caso hoje aí do STJ que teve lá os seus dados sequestrados e foi exigida uma extorsão. É um caso típico que ocorreu ontem e está divulgado na mídia hoje aí, de ciberextorsão. Isso tem acontecido, a gente tem notícia de empresas que sofrem esse tipo de coisa. Isso gera perda financeira, você pode ter um seguro para cobrir essas perdas, ou perdas de ativos digitais, ou lucros cessantes, interrupções de negócio. Então, são diferentes modalidades de cobertura que você pode ter. Isso pode ser contratado para a empresa ou para a pessoa física, porque lembra que existe, a Cíntia citou, uma responsabilidade civil da pessoa de DPO, da pessoa do controlador de dados,
que pode impactar, inclusive, no lado pessoal, não só na pessoa jurídica. Então, esses seguros podem ser contratados via empresa ou via pessoa física para essas coberturas. Então, dentro da MBRTI, nós temos parceiros específicos para desenvolver um seguro sob medida para suas necessidades. Bom, aqui a gente cobre o conteúdo como um todo. A gente fala um pouquinho agora de próximos passos. O que a gente espera aí de vocês que estão iniciando na LGPD? Definição dos pontos focais do projeto da organização. Então, como a gente conceituou que o projeto é um projeto multidisciplinar, o primeiro passo da organização é envolver os representantes de cada uma daquelas disciplinas que a gente colocou lá no quebra-cabeça para a gente trabalhar aqui dentro do projeto. Mobilização para responder os questionários. Então, independente da consultoria que você venha a contratar para te apoiar nesse projeto, e a gente recomenda que você realmente tenha um apoio forte, que envolva a parte de TI, que envolva a parte jurídica, possa aportar esse conhecimento rapidamente para a tua organização, responder alguns questionários. A gente vai tentar identificar em qual o grau de maturidade que você tem no teu ambiente e qual a aderência que você tem aos requisitos da lei, certo? Então, esteja preparado para responder esses questionários, e esses questionários provavelmente vão ser respondidos por uma pessoa só, mas para cada um dos representantes de cada uma das áreas de negócio, como a gente viu lá. Definir o Comitê de Proteção de Dados definir o Comitê de Proteção de Dados e os candidatos encarregados de dados, porque você vai precisar, logo no início do projeto, definir quem é o DPO. Então, você precisa pensar em quem é essa pessoa. Preparar os treinamentos iniciais para entendimento da lei e impactos. Então, já começa uma primeira fase de conscientização desse grupo que você mobilizou para a execução do projeto, para que eles todos possam estar na mesma página quanto ao entendimento da lei. Então, a gente entende que esses são os próximos passos, e aqui a gente está dizendo por onde começar e como avançarem usando aqueles pilares que a gente conceituou. Bom, pessoal, a gente passou um pouquinho do horário aí, a gente vai abrir para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, a gente gostaria de agradecer aí a participação de todos que ficaram conosco até agora e acompanharam todos os projetos. E para isso a gente está dando um presente em forma de agradecimento pela participação aqui no evento. Então, eu falei para vocês ali atrás que eu tenho um curso, um e-learning, e a gente está oferecendo uma inscrição para o e-learning com 50% de descontos para as inscrições até 30/11. Quem tiver interesse em fazer isso, iniciar já o treinamento com os 26 módulos da LGPD, pode enviar um e-mail para a gente aqui no lgpd@mbrti.com, com o título lá de curso de LGPD e os seus dados pessoais, para que a gente possa dar o desconto para vocês na inscrição para o curso. Lembrando que o curso vai ficar disponível por 1 ano e ele tem um certificado. Esse curso foi feito pelos professores da FACEM e ele é homologado pela Unicinos, como eu falei lá atrás. Caso vocês queiram fazer a contratação do curso como pessoa jurídica, em volumes ou alguma coisa desse tipo, entre em contato com a gente e a gente vai estar aí trabalhando políticas especiais, trabalhando descontos também em cima de volume. Então, mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Eu vou abrir agora, rapidamente, para perguntas e respostas, e aí as perguntas que a gente não conseguir responder aqui no chat, pessoal, a gente fica disponível, deixa o seu e-mail também no chat e a gente responde por e-mail depois. Agradeço a participação de todos aí. Eu, a Cíntia, o Alex e o Marcos estamos aqui para responder as perguntas que vocês têm. E os nossos contatos, pessoal.
Obrigado a todos que estão agradecendo aí. Obrigado a vocês pela participação, pessoal.